Quando uma criança é obrigada a escolher entre a verdade e o amor por seus pais, a linha entre o bem e o mal se desfaz. Segredos sombrios, manipulação e uma reviravolta inesperada mudam tudo. Até onde alguém é capaz de ir para proteger uma mentira? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Na sala de aula, o barulho habitual da manhã preenchia o ambiente. Júlia, uma menina de 7 anos, estava curvada sobre seu livro de colorir. A professora, Dona Carla, notou a postura rígida da menina e a forma como sua pequena mão tremia em torno do lápis de cor roxo. Júlia, querida, está tudo bem? Perguntou a professora, ajoelhando-se ao lado dela. Os grandes olhos castanhos de Júlia se ergueram nervosamente, e uma lágrima escapou, traçando um caminho por sua bochecha. Com uma voz quase inaudível, ela murmurou: aconteceram coisas ruins lá em casa. As palavras tropeçavam umas sobre as outras, e o coração de Dona Carla se apertou. Uma sensação de urgência tomou conta dela. Isso era mais do que uma história passageira de criança. Ela precisava fazer algo. Com um aperto de desconforto no estômago, Dona Carla desligou o telefone após relatar suas preocupações ao serviço de proteção à criança. Era a coisa certa a fazer. Logo, uma assistente social, chamada Marta, chegou com um sorriso gentil, que não conseguia esconder a gravidade da situação. As entrevistas se tornaram uma rotina assustadora para Júlia. Sua vozinha vacilava enquanto ela recontava flashes de gritos raivosos, os misteriosos hematomas no corpo de sua mãe e o rosto de seu pai, Marcos, que frequentemente se retorcia de uma forma que a fazia se esconder. Cada memória pintava um quadro de turbulência crescente por trás da porta cuidadosamente fechada. Os pais de Júlia, Marcos e Paula, apresentavam relatos conflitantes. Paula, pálida e chorosa, reafirmava as alegações de Júlia, descrevendo um marido que estava fora de controle. Marcos, no entanto, mantinha uma postura de preocupação, negando suavemente as acusações e mostrando um olhar confuso quando confrontado com as declarações da filha. A discordância entre os pais era evidente, e a polícia, discretamente, colocou Marcos sob vigilância. Logo, a fachada cuidadosamente construída do pai preocupado começou a desmoronar. Testemunhas relataram ter ouvido gritos altos tarde da noite, e o comportamento de Marcos contrastava com a imagem gentil que ele projetava ao mundo. À medida que a investigação se aprofundava, o mundo de Júlia se enchia de rostos desconhecidos, conversas apressadas e um medo persistente que se recusava a desaparecer. A casa, que antes era um refúgio, naquele momento parecia um lugar onde sombras guardavam segredos e sussurros ecoavam com ameaças não ditas. A notícia da prisão de Marcos abalou a cidade que sempre foi tranquila. Júlia assistiu pela janela enquanto carros de polícia estacionavam na garagem. De um lado, sentia um alívio doentio, mas do outro, se perguntava se tinha feito a coisa certa. As evidências aumentavam. Testemunhas vieram à tona com relatos de explosões de raiva, e os relatórios médicos detalhavam os ferimentos inexplicáveis de Paula. Uma vizinha idosa lembrou-se de ter visto Marcos empurrar Paula durante uma discussão acalorada. Os sussurros se transformaram em um rugido de condenação. Paula tornou-se a imagem de uma mulher maltratada, com sua voz suave e rosto manchado de lágrimas despertando simpatia. Na escola, os colegas de Júlia olhavam com pena e desconforto. Ela era a menina cujo pai era um monstro e cuja mãe não tinha conseguido protegê-la. Logo, o mundo de Júlia foi novamente virado de cabeça para baixo. Sua mãe foi considerada temporariamente incapaz de cuidar dela, e ela foi levada para um lar adotivo. Era um lugar frio, com cheiros estranhos e rostos exageradamente simpáticos. Dona Clara, sua mãe adotiva, fazia o possível, mas Júlia se fechou em silêncio, assombrada pelos ecos de seu lar despedaçado. Enquanto isso, a cidade se mobilizou em torno de Paula. Campanhas de arrecadação de fundos foram organizadas e refeições foram entregues. As redes sociais explodiram com postagens indignadas sobre Marcos, pintando-o como vilão que se escondia à vista de todos. O julgamento se aproximava, e Júlia sentia-se como uma folha presa em uma tempestade. Ela estava impotente diante de forças que mal compreendia. Uma tarde, Marta visitou Júlia em seu lar adotivo. Os olhos de Júlia, antes cheios de inocência, naquele momento carregavam uma desconfiança. Júlia, no julgamento, é importante que você diga a verdade. Dona Marta incentivou gentilmente.
Lembra do que conversamos sobre ser corajosa? Júlia acenou em silêncio, com os dedos torcendo a barra do vestido. A verdade que Marta estava pedindo era: o que ela tinha visto naquela noite? A mão levantada de seu pai, ou o olhar estranho nos olhos de sua mãe? Ela se perguntou. Pesadelos perturbavam seu sono. Ela tinha visões de seu pai gritando, sua mãe chorando e o sorriso sinistro que às vezes aparecia no rosto de sua mãe quando achava que ninguém estava olhando. Júlia se sentia à deriva em um mar de incerteza, e o peso do julgamento que se aproximava pressionava com força sufocante. No dia do julgamento, o tribunal estava cheio. Júlia, pequena e frágil, parecia minúscula em meio aos móveis imponentes e ao mar de rostos desconhecidos. Ela agarrou a mão de Dona Marta enquanto seu pai entrava. Seu coração disparou com um medo que ela não sabia nomear. Ele não era mais o homem gentil que ela conhecia, mas um estranho em um macacão laranja. A voz do promotor preencheu a sala, pintando um quadro gráfico dos maus-tratos que Paula e Júlia sofreram. Então, Júlia foi chamada ao depoimento. Sua voz frágil mal passava de um sussurro. As perguntas disparavam como flechas, os advogados exigiam que ela se lembrasse dos detalhes daquela noite, do grito de seu pai, do choro de sua mãe e do hematoma no braço dela no dia seguinte. As lágrimas encheram seus olhos enquanto a memória ressurgia. Com Júlia ainda testemunhando, o advogado de defesa assumiu a vez. No início, suas perguntas pareciam simpáticas, quase gentis. No entanto, logo o tom mudou. Ele começou a explorar inconsistências no depoimento de Júlia, destacando pontos que poderiam colocar suas lembranças em dúvida. Você não estava brincando em seu quarto na hora? Como pode ter certeza de que era seu pai quem estava gritando? Perguntou ele, com sua voz ganhando um tom mais firme. O tribunal, que antes parecia tão certo da culpa de Marcos, começava a murmurar um pouco de incerteza. Então, foi a vez de Marcos subir ao banco. Sua voz era firme, e sua expressão permaneceu sincera. Ele negou todas as acusações e proclamou seu amor pela esposa e filha. Paula tem crises de ansiedade. Seus machucados foram acidentes, causados por sua própria falta de jeito. Ele disse. O promotor rapidamente contra-atacou, apresentando antigos relatórios policiais que mencionavam pequenos distúrbios domésticos. Eles destacaram as discussões acaloradas que ocorriam tarde da noite e as ligações de vizinhos preocupados. No entanto, não havia nada concreto, nenhum histórico de violência que colocasse Marcos como um homem agressivo. Foi então que o advogado de defesa revelou sua carta na manga. Em um movimento surpreendente, ele apresentou novos documentos. Os registros médicos de Paula, que detalhavam sintomas exagerados e um histórico de relacionamentos problemáticos marcados por acusações. Ele começou a construir uma narrativa alternativa. Paula, segundo ele, era uma mulher manipuladora, desesperada para escapar do casamento. Júlia observava tudo com olhos arregalados, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. A imagem simples de bem contra o mal que o promotor havia pintado estava se desfazendo diante de seus olhos. O testemunho de Júlia, que antes parecia ser o pilar do caso, agora estava em risco, repleto de incertezas pelas insinuações do advogado de defesa. O júri parecia tão perplexo quanto Júlia. A imagem clara de Marcos como vilão estava sendo substituída por uma verdade desconcertante, onde a dúvida crescia e a certeza parecia estar a quilômetros de distância. À medida que os dias do julgamento passavam em um borrão, uma sensação de desconforto se instalou no tribunal. O caso estava se transformando em um campo de batalha nebuloso, onde a suspeita florescia em ambos os lados. Então, como um raio, uma nova revelação sacudiu o ambiente. Com um sorriso astuto, o advogado de defesa anunciou que haviam encontrado novas provas. Os diários meticulosamente mantidos por Paula. Esses diários abrangiam vários anos e continham segredos sombrios. O advogado começou a ler trechos em voz alta, e cada palavra era como um golpe de martelo. A caligrafia organizada de Paula revelava um crescente ressentimento em relação ao casamento e o tédio avassalador com Marcos. Frases como plano de fuga e fazer ele pagar saltavam das páginas. O diário de Paula, meticulosamente escrito, mostrava uma trama fria e calculada, revelando os sentimentos sombrios que haviam sido escondidos por tanto tempo sob a superfície tranquila de sua vida doméstica. As páginas estavam repletas de relatos de seu descontentamento, de uma vida que ela descrevia como uma prisão dourada, onde cada dia parecia mais insuportável que o anterior.
Ela descrevia como, aos poucos, sua frustração se transformou em um plano meticuloso para escapar da vida que a sufocava. Os detalhes eram assustadores. Desde a forma como ela planejava provocar pequenas discussões com Marcos, até as estratégias cuidadosamente arquitetadas para criar confissões que parecessem genuínas aos olhos dos outros. Em uma passagem particularmente perturbadora, Paula descreveu como ensaiava expressões de dor e desespero na frente do espelho, testando diferentes cenários para ver qual seria o mais convincente. Era difícil acreditar que aquela mulher, que todos consideravam uma vítima, estava por trás de uma conspiração tão elaborada para incriminar seu próprio marido. Os leitores do diário podiam quase sentir a frieza de sua mente, imaginando as cenas em que ela sorria gentilmente para Marcos após mais um dos seus ensaios secretos, já planejando o próximo passo de sua farsa cruel. A reviravolta na narrativa foi tão inesperada que o tribunal ficou em silêncio, como se todos estivessem absorvendo a magnitude do engano que Paula havia orquestrado. O tribunal explodiu em comentários. Até aquele momento, Paula havia sido apenas uma mulher em sofrimento. Ela ficou visivelmente pálida, com suas mãos tremendo enquanto sua compostura se despedaçava como vidro frágil. Nenhuma quantidade de negativas poderia apagar as palavras condenatórias escritas com sua própria mão. De repente, o tribunal se tornou um palco, onde uma performance arrepiante foi desmascarada. Cada suspiro e cada sussurro eram um testemunho da reviravolta chocante que o julgamento havia tomado. Os olhos de Júlia estavam arregalados enquanto observava a transformação de sua mãe. A mulher gentil que ela amava havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma estranha com os olhos cheios de desespero. Uma lembrança de reconhecimento acendeu-se nos olhos de Júlia. As peças perdidas de sua memória começaram a se encaixar, formando uma nova e aterrorizante imagem. Do seu lugar no banco das testemunhas, Júlia sentiu o peso de uma horrível percepção. Sua mãe, não seu pai, era a pessoa capaz de tamanha escuridão. O mundo que ela conhecia, construído sobre os alicerces da família e da confiança, estava se desmoronando em pó. Desesperada para salvar sua imagem, Paula começou a direcionar sua atenção para Júlia. Seus sussurros de súplica se transformaram em ameaças veladas, e então, em promessas de perdão. Enquanto isso, o coração de Júlia era um campo de batalha de confusão e medo. Ela se retraía ainda mais para dentro de si mesma. Não era mais o medo de seu pai que ela enfrentava, mas a traição da pessoa que deveria tê-la protegido acima de tudo, sua mãe. O tribunal, que antes fervilhava de indignação contra Marcos, naquele momento, se tornava um lugar onde a fúria coletiva se concentrava em Paula. Testemunhos de psicólogos, gravações das manipulações desesperadas de Paula e o silêncio angustiado de Júlia mostravam os acontecimentos sombrios. Era uma demonstração chocante de uma mãe disposta a destruir não apenas a vida do marido, mas a inocência e a confiança de sua própria filha. Até que chegou o dia em que o advogado de defesa de Marcos fez a pergunta certa. Pressionar uma criança no banco das testemunhas sempre é uma questão delicada, e até então, ele não havia encontrado as palavras corretas. Mas quando perguntou a Júlia se sua mãe já havia lhe ensinado a chorar sob comando, a resposta da menina surpreendeu a todos e mudou o rumo do julgamento. Sim, respondeu Júlia, com a voz pequena, mas firme. O advogado prosseguiu, com a atenção na sala aumentando a cada palavra. E ela te ensinou mais alguma coisa? Júlia hesitou por um momento, mas depois continuou. Ela também me disse que papai era mau e que eu devia dizer isso à juíza. O tribunal ficou em silêncio por um instante, e então, uma sensação de choque percorreu a sala. Um padrão perturbador começou a emergir. Paula havia manipulado a realidade de Júlia, criando cenas sutis de discórdia e instruindo a menina a reagir com lágrimas e palavras assustadas. Júlia havia se tornado uma peça no jogo distorcido de sua mãe. Era um testemunho arrepiante da capacidade de crueldade de uma mãe. A confiança de uma criança foi explorada para ganho próprio. Paula, que até então havia sido vista como a vítima, naquele momento, passou a ser vista como de uma forma diferente, monstruosa, com atitudes de violência emocional. Paula foi levada embora algemada. O tribunal, antes cheio de sussurros, mergulhou em um silêncio atordoado, e então explodiu em uma onda de perguntas. Acusações de negligência infantil, manipulação de um menor e obstrução da justiça foram anunciadas, cada acusação lançando uma sombra ainda mais longa sobre a mulher que, até recentemente, havia sido vista como uma vítima. A juíza então se dirigiu a Júlia, sua voz era suave, e seus olhos refletiam tanto tristeza quanto admiração.
Ela reconheceu a extraordinária coragem que uma criança da idade dela precisou ter para se sentar naquele banco de testemunhas. Ela elogiou a disposição de Julia em suportar tudo aquilo, dizendo que admirava sua força. No entanto, suas palavras também carregavam uma verdade sombria. A aprovação de Julia estava longe de acabar. A prisão de Paula não apagaria as cicatrizes na alma de Julia. A confusão e a terrível descoberta de que sua mãe era capaz de tamanha escuridão, eram fardos que nenhuma criança deveria ter de carregar. Embora Marcos tenha sido inocentado, ele estava quebrado. Ele esperava ansiosamente do lado de fora do tribunal, com seus olhos cheios de uma mistura de esperança e medo. Julia observou seu pai, que naquele momento parecia um estranho com olhos familiares. O refúgio seguro que seu pai antes representava havia mudado irrevogavelmente. A conversa deles foi estranha, e o relacionamento que restava estava manchado de incerteza pelo trauma compartilhado que ambos apenas começavam a compreender. O julgamento podia ter terminado, mas a jornada de Julia estava apenas começando. Seria uma jornada de cura, reconstrução da confiança e navegação em um mundo onde as linhas entre o bem e o mal não eram mais tão claras. Os anos passaram, e as bordas afiadas da dor foram lentamente desgastadas, mas as cicatrizes permaneciam. A vida de Julia se definiu pela resiliência. Casas de acolhimento temporário deram lugar a dormitórios universitários, e as dúvidas sussurradas foram substituídas por uma determinação feroz de fazer a diferença. Julia não era mais aquela menina assustada do tribunal. Ela era uma estudante de direito, determinada a lutar por mudanças. Sua história acendeu uma chama dentro dela, um desejo implacável de garantir que nenhuma criança precisasse trilhar o caminho que ela percorreu. Seu objetivo era claro: combater a injustiça, defender os vulneráveis, e, acima de tudo, evitar que outras crianças sofressem as mesmas provações. A dor que ela suportou tornou-se combustível para sua missão, e o tribunal, que um dia foi palco de seu trauma, tornou-se o campo onde ela estava determinada a fazer a diferença. E assim, Julia, a menina que uma vez teve sua confiança destruída, tornou-se uma mulher decidida a restaurar a confiança no sistema de justiça. Sua jornada continuou, e o impacto de sua experiência ressoava em cada passo que ela dava. Seu passado nunca foi apagado, mas ela o transformou em um futuro brilhante, determinada a criar um mundo onde o mal não poderia se esconder atrás de sorrisos gentis e palavras suaves. Você já enfrentou uma situação em que a verdade parecia confusa e difícil de entender? Como você acha que lidaria ao descobrir algo inesperado sobre alguém que ama? Qual seria a sua reação se descobrisse que uma pessoa em quem confia está escondendo um segredo sombrio? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.